Olha, em alguns estados já existem relatos de pessoas que chegaram para se vacinar contra a Covid-19 e recusaram o imunizante por não ser do laboratório de preferência. Isso é um problema que pode comprometer todo o empenho do país em vacinar a população. Para explicar detalhes sobre as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil e da importância de não escolher qual vacina tomar, a gente conversa a partir de agora com a doutora Ana Paula Burian, que é membro da Comissão de Revisão de Calendário de Vacinação da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutora Ana Paula, a gente deseja um bom dia. E por que o brasileiro, o piauiense, o teresinense não deve se abster de tomar a vacina se quando ele chegar lá não foi aquela que ele idealizou, que ele gostaria de tomar? A gente tem que entender, bom dia a todos, bom dia, Tiago. A gente tem que entender que a gente só vai estar protegido quando grande parte da população tiver tomado o esquema completo de doses. E aí a gente tem 3 vacinas com 2 doses e uma vacina com 1 dose. Se eu marco o agendamento e deixo de me vacinar, eu, além de não estar me protegendo, eu estou atrapalhando outra pessoa a se proteger, porque ela não conseguiu acesso porque eu ocupei essa vaga. Outro problema que atrapalha muito é que a vacina não é uma única dose no frasco. Tem frasco que são 6 doses, tem frasco que são 10 ou 5 doses. Então, quando ocorre o agendamento das vacinas, se conta com isso para não haver desperdício de doses dessas vacinas. Se a gente não conseguir vacinar toda a população, quanto mais isso ocorre atrasos em função de escolhas, mais a gente adia a proteção e o momento que a gente possa um dia tirar máscaras. Lembrando que agora, nesse momento, mesmo vacinados, todo mundo precisa manter o uso de máscara, distanciamento social e lavagem de mãos. O que se tem verificado em relação à eficiência das vacinas já aplicadas às mais diversas marcas que estão sendo utilizadas no Brasil? Que há quem questione, tal vacina é mais eficiente do que a outra, por isso eu quero tomar esta ou aquela. A gente entende que tem vacinas que, na teoria, elas são mais eficazes e na prática também, obviamente. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, eu como profissional de saúde, eu atuo na linha de frente e tomei logo no início, e tomei Coronavac. O que a gente via até março, abril, era muito óbito de profissionais de saúde e dos muito idosos. O que a mídia tem mostrado para a gente agora? A gente já viu reduzir bastante o número de óbitos de profissionais de saúde que continuam se expondo na linha de frente e o óbito muito grande de idosos. Os muito idosos não são o público que mais estão morrendo agora são os jovens não vacinados que estão morrendo. Então, neste momento, escolher vacina e adiar a proteção é se manter em risco em função de uma outra vacina. Outro problema que a gente tem que perceber é que as pessoas também não estão se vacinando contra a influenza, contra a gripe, que é uma doença que dá sintoma respiratório, que faz confusão com o que é ou não é Covid, que muitas vezes precisa ter internação em UTI e que a gente não tem vaga ou vai internar equivocadamente numa UTI Covid. Doutora Ana Paula, vamos trazer aqui uma informação que é nova, que é quente. O Ministério da Saúde, ele expediu uma nota técnica relacionada à vacinação de grávidas, gestantes e também de puérperas até 45 dias pós-parto. Agora, há uma recomendação para se vacinar, mesmo não sendo portadora de algum tipo de doença grave. Gostaria que a senhora explicasse qual a posição da sociedade. O que a gente tem visto, a sociedade ela sempre segue as recomendações do Programa Nacional de Imunizações, até porque a gente tem membros da diretoria da sociedade que estão em parceria de trabalho contínuo com o Programa Nacional de Imunizações, que é um programa muito sério. Desde o momento em que o Ministério liberou a vacinação de pessoas sem comorbidade, então já se está vacinando pessoas com comorbidade há muito tempo e agora já está se vacinando pessoas saudáveis e descendo a faixa etária. O que se viu foi que as gestantes é um público de risco para a Covid-19 por N situações. A gente tem visto, principalmente no ano de 2021, mais casos graves em gestante. E aí a gente lembra por alguns motivos que essas gestantes estão em maior risco. Primeiro, o ganho de peso, principalmente no final da gestação. Então, esse útero gravídico comprime o pulmão na hora de respirar. E atrapalha se você tiver alguma doença respiratória, então cursa como uma obesidade, digamos assim, temporária.
Uma outra situação é que tem duas comorbidades que são comuns na gestação e que são também fator de risco para a COVID, que é o diabetes, que acontece na gravidez, o diabetes gestacional, e a hipertensão, que na gestação é conhecida como DEG, doença hipertensiva específica da gravidez. Então, a gente tem alguns fatores de risco da gestação que favorecem ao COVID mais grave. A gente teve uma interrupção de uma vacina, então a vacina de vetor viral, nesse momento, ela não está sendo liberada, o que está sendo liberada é a Coronavac e a Pfizer. Então, o Ministério da Saúde está tendo esse entendimento pelo momento epidemiológico de mais risco dessas gestantes. A orientação, então, agora é para que as gestantes a partir de 18 anos, mesmo não sendo portadoras de comorbidades, procurar no seu município o agendamento para vacinação, doutora. Essa nota técnica ela saiu há muito pouco tempo, né? Foi ontem, e isso ainda vai ser divulgado e capacitado às equipes que trabalham na vacinação COVID. Então, assim, talvez quem for agora cedo essa informação não vai ter chegado nas vacinadoras. Então, a gente vai divulgar essa informação para o Brasil inteiro, para a gente estar podendo seguir com essas recomendações do Ministério da Saúde. Por último, doutora, quando se falou que as grávidas não deveriam se vacinar, ou pelo menos que adiasse isso para o último trimestre da gestação, já que não houve uma testagem específica em gestantes durante o desenvolvimento da vacina, o que faz agora mudar o pensamento, digamos assim, se recomendar a vacinação é uma questão de custo-benefício? Risco-benefício, digamos assim. O risco-benefício. A gente já teve outras situações como essa. Vocês podem lembrar que a vacina de febre amarela não é uma vacina de recomendação a ser feita em gestante. Entretanto, no surto que a gente teve em 2017, o risco dessas gestantes em relação à febre amarela era tão elevado que optou-se por vacinar naquele momento para a febre amarela as grávidas. E aí a gente vacinou e tivemos sucesso em vencer a epidemia de febre amarela que a gente teve em vários estados. Então, neste momento epidemiológico, é essa decisão. A gente tem que entender também que a doença COVID, ela tem causado um estrago muito grande, são mais de 500 mil mortes no Brasil, e assim, a gente se sente solidarizado com essas famílias, isso não é fácil, mas a gente tem que entender que o momento epidemiológico é esse. Entretanto, isso é uma decisão compartilhada que deve acontecer com as gestantes e os seus ginecologistas. Muito obrigado, doutora Ana Paula, pelas informações que trouxe à Notícia da Manhã. Um ótimo dia para a senhora. Bom dia a todos, tudo de bom.